E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim trazer essas belezinhas para vocês, que são o top 5 baralhos mais diferentões que eu tenho na minha coleção. Então vem comigo e vamos conhecer esses baralhos. Em quinto lugar nós temos esse baralho aqui, que é um baralho que eu gosto muito, acho ele lindo, né? E eu vou dizer por que eu acho que ele é bem diferentão, né? Que é o Golden Thread. Essa caixinha dele é super bonita, super durinha, né? Tal, tem esses detalhes dourados, né? Feitos de hot stamping. E ele é um baralho praticamente todo preto e dourado, tá? Aqui é uma coisa até interessante, ó, se vocês quiserem entrar, existe um aplicativo que você consegue inclusive fazer tiragens no celular. Então, se vocês quiserem, baixa aí o aplicativo no site. Em relação ao livretinho, ele é bem simplesinho, tá? Não espere um livretinho muito elaborado. Ele tem aqui o significado tanto se sair normal a carta, né, no sentido normal, quanto se sair no sentido invertido. Então tem as palavrinhas, né, todas, explicação, tal. Ele é sanfonado. Tem algumas tiragens aqui, ó, no finalzinho. Mas é mega simples, tá, gente? Agora, por que ele é diferentão? Porque ele é muito cara de design. Não, aqui é a parte de baixo da caixinha, de dentro, né? Ele é muito design, né? Olha essa parte de trás. Então ele é uma carta de plástico, tá? Então você pode dobrar, ela volta, ó. Não tem problema nenhum. Ela pode marcar se cair alguma coisa em cima, tal. E ela é toda feita com um desenho minimalista de linha, né? Linear, tal. E impressão em hot stamping, que dá esse dourado, né? Então essa parte de trás aqui tem os 4 elementos, né? E todas as cartas são nesse estilo de ilustração bem minimalista e tem um ar, apesar de ser um baralho preto, ele tem um ar mais leve, né? Para uma leitura um pouco mais leve. Então aqui, por exemplo, o meu arcano da força, né? Ele é muito fácil de embaralhar, ele é super molinho, dá a impressão que você está segurando um baralho de... Não sei explicar a sensação, é muito gostoso de embaralhar, é muito fácil de embaralhar. Eu não sou muito bom de embaralhar, né? Não sou mestre em embaralhar, mas aquelas pessoas que são mais artísticas para embaralhar cartas, né? Esse baralho é excelente para fazer esse tipo de embaralhamento. Vou tentar fazer um aqui. Tá vendo? Não sou muito bom. Mas dá para embaralhar muito bem. É bem gostoso de embaralhar. É um baralho... Tem uma sensação diferente na mão. É muito gostoso. É um pouco pesadinho, assim. Então é bem legal para embaralhar também. Ele é excelente, excelente. As figuras são bem divertidas. Ó. Aqui é o louco, como o bobo da corte. Até cartas que são mais assustadoras, como a morte... como essa carta aqui que é o 3 de copas. Então o efeito é muito legal, é muito diferente. Então as pessoas, quando eu mostro esse baralho, elas ficam loucas pelo baralho, ó. Aqui é um enforcado. Então é muito legal, eu adoro esse baralho. E eu acho ele bem diferentão pelo estilo mais gráfico, né? Porque apesar das ilustrações e do próprio baralho ser mais tradicional, tá? Em quarto lugar, nós temos esse daqui que já é um conhecidinho de quem me acompanha aqui no canal, porque ele faz parte do nosso Hall da Vergonha, um dos baralhos que eu me arrependi de comprar. Mas no quesito ser diferentão, ele é realmente um dos baralhos mais diferentões que eu tenho. Porque ele tem todo esse efeito de 3D, ó. Vocês estão vendo? Porque ele tem uma lentícula, né, que é um sistema
que o Tazo, né, tinha, né? Que é um sistema que você usa pequenas lentes de plástico enfileiradas e mais de uma imagem de ângulos diferentes num 3D, né? Que quando você vai virando, a determinada imagem vai aparecendo, então você consegue ver aí quase que um efeito 3D, como se a figura tivesse aqui, né? Ó, aqui é a outra parte da caixinha. É uma caixinha de plástico, então, né? Então você tem esse efeito. Para ter esse efeito, precisa ser feito de plástico a carta. É da Lois Carabel, mas, gente, é complicado. Quem viu o outro vídeo, se você não viu o outro vídeo, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou deixar o outro vídeo para vocês entenderem. Ó, super simplesinho o livretinho, tá? Não tem em português, tá? Tem outras línguas aqui, ó. Mas não tem português. E o legal dessa carta é realmente essa parte diferente de ser 3D. Né? De você conseguir ver como se a figura estivesse ali. Né? Não sei se dá pra ver direito. As ilustrações são legais, tá? Eu não gosto muito dessa borda, tá? Mas as ilustrações são legais, ó. Estão meio realísticas, né? Imperador. Ó, Hierofante. Tem umas imagens legais. Ó, a força. Que é o meu arcano. É mais para você meditar, talvez. Para você dar uma olhada, né, no sentido tentar conversar, entre aspas, né, com o baralho. Olha essa que legal, o povo caindo da torre. Gente, é bem legal. Olha essa da lua também, ó, tem um monstro aqui embaixo, ó. E assim, ele é diferentão por causa disso, gente, por causa do efeito 3D, mas ele é horrível de trabalhar, porque dá dor de cabeça, né? Dá um enjoo quando você fica olhando muito pra carta, então tem que tomar um certo cuidado. Eu me arrependi bastante de ter comprado essa carta, esse baralho, mas ele é um dos mais diferentões que tem na minha coleção até hoje, ocupando o 4º lugar. Em 3º lugar, nós temos o Tarô das Oposições, né? Tarot of Oppositions, que é um baralho que eu acho muito legal, muito bacana, tá? Ele não foge muito do significado das cartas, mas por que ele tá na minha lista de diferentões, né? A caixinha super bonita, ó, super durinha. Ele vem um livretinho super legal. Ups. Ele vem um livretinho muito bonitinho, tal. Vou mostrar um pouquinho do livretinho para vocês verem. Ó. Aí vem algumas tiragens para fazer. Né? Ele tem em português, tá? Ó, aqui no final é português, então tem as palavras todas. Mas ele é bem simplesinho dentro, tá? Não tem nada de muito espetacular. Mas o livretinho é bem feitinho, bonitinho e tal. Agora, por que ele é diferentão? A gente tem que ter em mente que todos os baralhos, todas as cartas, têm um lado luz e um lado sombra. Ele tem um lado bom e um lado ruim. Dependendo da posição que ela sai, ou da forma como ela sai, porque, por exemplo, eu não leio carta invertida. Mas, se a carta sai invertida, ela obrigatoriamente sai no lado ruim. Então eu não faço esse tipo de tiragem, mas eu tenho que identificar qual é o lado sombra e o lado luz dessa carta. Eu preciso saber, né? Porque dependendo da tiragem, por exemplo, se a carta sai num bloqueio, o que está bloqueando aquele aspecto da sua vida é uma carta negativa, né? Uma influência negativa, então eu preciso saber. E aí o legal desse baralho é que ele vem com os dois significados invertidos, tá vendo? Então, se por exemplo,
Se essa carta sai assim, ela está no lado luz. E aí eu consigo identificar através do desenho por que ela é luz, né? Quais são as características. Mas se ela sair invertida, tem aqui o lado sombra da carta. Então todas as cartas são assim, tem o lado luz e o lado sombra na mesma carta. E é bem legal, principalmente para estudo, você contemplar, né, o lado luz e o lado sombra de cada carta, para você entender, não, olha que legal, para você entender melhor, né, o que essa carta tem de luz e de sombra, conseguir identificar. Ó, a força, que é a tradição mostrar, porque é meu arcano, né? Então aqui tem o lado luz, então ela está tendo aí uma cooperação do lado do instinto, porque o leão é o instinto dela, né? Então ela está tendo esse domínio sobre o instinto, ela tem sabedoria, porque tem um símbolo aqui do infinito, né? E ela consegue a donzela dominando a fera, né? Já aqui não tem cooperação nenhuma. Ó, o leão tá até mais magro, ela tá com medo, né, do lado instintivo dela. O tempo fechou, tá ruim. O leão tá até mais magro, tá fraco, ele não tem mais coragem, não tem força, né? Então são símbolos interessantes pra gente analisar quando sai. E aí, gente, é muito legal esse baralho por causa disso, principalmente para estudo. Eu adoro folhear e ficar olhando, contemplando as cartas, ou a estrela. E os significados é baseado no Rider-Waite, né? Então, você tem o clássico, né? Mas algumas cartas são bem diferentes, né? Então, por exemplo, essa carta aqui, que é o 10 de ouros, ela tem uma ilustração um pouquinho mais diferente. E aí as cartas da corte são legais também. Olha que legal. Então é um baralho bem interessante. Olha, essa parte de trás do baralho, que dá para você tirar a inversão, né, invertido, mais ou menos eu acho, né, porque ó, dá para saber que aqui, ó, tá vendo que essas duas estrelas estão mais escuras que essas duas de baixo? Então dá para meio que para saber que aqui é o lado sombra e aqui é o lado luz. Então meio que dá para saber, então eu acho que não funciona muito trazer de invertido não. Mas é legal que você tem os dois lados da carta, né? Então ele fica aí no terceiro lugar como um dos mais diferentões que eu tenho. E em segundo lugar nós temos esse baralhinho aqui, que já é um famosinho para quem estuda tarô, mas eu acho legal para quem não estuda tarô também conhecer esse baralho, que é o Vice-Versa Tarô, né? E qual que é a qualidade diferentona dele? Ele não é um baralho para fazer leituras, tá? Então qual que é a qualidade? Ó, eu tenho umas imagens bem bonitas. Mas por que ele é diferentão? Porque ele dá duas visões sobre o arcano. Ele dá essa visão tradicional e ele dá a visão que o arcano está observando. Ele mostra a carta de trás. Então você tem a frente e o verso da carta. E aí é legal porque dá para você analisar, né, estudar o arcano para saber qual é o tipo de emoção que ele está tendo, o que ele está vendo naquele momento, né? Então é uma carta bem legal, ó. Esse é o louco. Às vezes tem coisas escondidas atrás da carta e aí você consegue ver no verso. Olha, o mago, a parte da frente, a parte de trás. Então, por exemplo, tem essa flor aqui atrás, tem uma árvore da vida no hobby dele. Aí a sacerdotisa. Na parte de trás tem duas chaves escondidas, tem alguns outros símbolos aqui, tem
um outro símbolo aqui atrás do trono dela, né? Então tem todos os significados. Então a imperatriz, aí a parte de trás da imperatriz, o que que tem. Então todas as cartas têm um verso, que é bem legal, porque dá para você entender bem o significado da carta com aquilo. E aí, tradicionalmente, né, a minha carta, o meu arcano, a gente tem aqui a força, por exemplo, a parte da frente. E a parte de trás, que ela está enfrentando talvez um dos medos, um pesadelo, mas com força, né, e coragem, ela consegue enfrentar aquilo. Então é bem legal. Esse baralho é bem legal, tem várias ilustrações bem bonitas. Né? Como eu falei, não é um baralho que dá para você ler, né? Porque não tem o verso da carta. Então, ó, o livretinho é um livretinho mega simples, tá? Ele vem com uma parte em português também, então dá para você entender. Né? E ele explica tanto a parte da frente quanto a parte do verso da carta, para você entender o que está acontecendo ali com aquele arcano e conseguir estudar mais ele, né? Então, ele é um baralho que não dá para você fazer leituras com ele, porque não tem o verso, né, da carta para esconder qual arcano que é, mas é uma carta, é um baralho muito legal para estudar, para você entender o significado, o lado sombra, o lado luz desse baralho, né? Então é bem legal, as ilustrações são muito bonitas também. E é um baralho que eu gosto bastante, é bem legal mesmo. Então esse foi o segundo lugar. E em primeiríssimo lugar nós temos este baralho, que para mim é o mais diferentão que eu tenho na minha coleção, que é o In Between Tarot. E ele é lindo, 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 né? Só que tem algumas características que impossibilitam de você ter um entendimento bom dele, mas eu vou explicar por quê. Ele vem nessa caixinha maravilhosa, super durinha, com um acabamento super bonito. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó, tem uma Ouroboros aqui super bonita. Tem esse livretinho lindo, lindo, todo colorido, muito bem feitinho e tal, com vários significados. E aí, qual que é a desse baralho, tá? Ele não mostra o arcano em si. Deixa eu tirar essa caixinha daqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, por exemplo, essa é a carta do louco, mas ele não vai mostrar só o louco, ele mostra o louco com a próxima carta, o mago. Então ele mistura as duas cartas para dar o significado da carta. Então é muito legal. Então aqui, por exemplo, o louco, ele se atirou do penhasco, só que com asas, então ele consegue voar. Aí aqui é o mago, mas aí é o mago com a sacerdotisa. Então como é que seria esse significado? Aí nós temos a sacerdotisa com a imperatriz. Então a gente tem essa parte da lua e do sol, da noite e do dia. Então tem esse nascimento, porque são duas mães do baralho. Então é bem legal esse baralho aqui. Ele é bem difícil de ler, tá? Ele é interessante mais para você ter como estudo e para você ter também aí a influência da carta seguinte, né, na sequência de como seria isso, né? Mas é um baralho super bonito, super bem diagramado. A parte de trás da carta é super legalzinha também. A carta é uma carta de boa qualidade. E eu adoro esse desenho, essa ilustração dele, que tem um pouco dessa mitologia mais fantasia, mais nórdica, né? E me lembra bastante Senhor dos Anéis, principalmente essa capa, que na verdade é essa carta aqui, né, do Imperador.
Então me lembra bastante uma cena do Senhor dos Anéis, do filme, que eles chegam no porto e tem duas... Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês lembrarem. E é muito bonito, assim, é muito bonita a ilustração. Então ele vai mostrando as cartas nessa mistura dos arcanos, né, na junção dos arcanos. Então o que vai acontecendo? E no livretinho, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o meu arcano, que é a força. Ó, a força, por exemplo. Aqui tem a carta, toda colorida e toda grande, né? E aí vai explicar qual é a junção, qual é as palavras da força, qual é a palavra do eremita, por exemplo, que é a próxima carta. O que quer dizer neste baralho essa carta, já que é uma junção dos dois. E aí ele explica a cena que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na carta, a simbologia, né, da carta e todos os símbolos que tem nela. E explica também o conceito desse baralho para essa carta. Então o livretinho dá várias explicações bacanas para as cartas. Ele vem com algumas tiragens também. Ó. Então é um baralho lindo. Eu adoro esse baralho. Acho ele mega difícil de ler. Acho que é um baralho que provavelmente eu nunca vou fazer tiragens com ele. Mas é muito interessante, é muito diferente. É o baralho mais diferentão que eu tenho. E olha essa aqui bonita. Que é o Sol com o julgamento. E olha o julgamento com o mundo. Bem bonita também, né? Olha. E é bem legal. E aí quando chega aqui no mundo, ele volta pro louco, né? Porque fecha o ciclo dos arcanos maiores. E começam as cartas dos arcanos menores, né? Então é como se fossem tribos. Ó. É bem legal. Aí aqui, por exemplo, é Paus, que é uma coisa mais circense, né? Uma coisa mais nômade. E depois a gente tem espadas, que são mais guerreiros. É muito lindo, é bem nórdico, né? Então eu achei bem legal o significado das cartas, os desenhos, achei muito interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desses baralhos mais diferentões, com significados mais diferentes. Me diz aí qual que você gostou mais, qual que você acha mais difícil, qual que você gostaria de ver talvez um review mais completo. Me fala aí, comenta, não esquece de dar um like, de curtir esse vídeo, de enviar para aquele seu amigo que gosta de cartomancia, ou de arte, ou de design. Obrigado por estar aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!